Com a palavra, o deputado André Quintão. Presidente, deputados, deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia de todas as regiões de Minas. O Minas Gerais de hoje traz na sua edição um decreto publicado de número 46.439, que institui formalmente o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Minas Gerais. Esta é uma temática pouco debatida, pouco conhecida, mas muito relevante para o nosso Estado e para o nosso país, pois milhares de pessoas têm sido objeto de tráfico interno e externo nas suas várias modalidades. O que configura o tráfico de pessoas? O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou outras formas de coação, como rapto, fraude, engano ou mesmo o aproveitamento de situação de vulnerabilidade da pessoa. Isso ocorre interno e externo. Interno, quando esse tráfico ele é intermunicipal ou interestadual. As pessoas saindo de um município e ou de um estado para outros. Ou o tráfico externo, que é para outro país. Quais são as modalidades mais frequentes nesse tráfico de pessoas? A exploração sexual, a exploração laboral, que nada mais é do que o trabalho escravo, a adoção ilegal, o trabalho infantil ou o tráfico para fins de remoção de órgãos. Só submetidos ao trabalho escravo no mundo são 2,4 milhões de pessoas. E o que muita gente não sabe, o tráfico de pessoas se configura numa das mais lucrativas indústrias do mundo. Movimenta, deputado Romo, 32 bilhões de dólares. É o orçamento total do Estado de Minas Gerais. Com trabalho escravo, com exploração sexual, com doação ilegal, remoção de órgãos. É uma realidade complexa de ser enfrentada. São redes instituídas que praticam esse crime de maneira absolutamente estruturada, planejada. E o pior, atingindo pessoas em situação de absoluta vulnerabilidade. No caso da exploração sexual, o tráfico com essa finalidade, principalmente envolvendo mulheres solteiras, com uma faixa etária entre 18 a 29 anos e de baixa escolaridade. Mulheres que são enganadas, que são recrutadas, achando que vão participar de um concurso de moda, que vão ser modelo, que vão trabalhar em alguma repartição, em algum órgão, e que muitas vezes são posteriormente submetidas a cárcere privado,
algumas carregando inclusive a chamada servidão de dívida. Tem que ficar onde estão para pagar o deslocamento que elas tiveram de um país para outro. Uma outra modalidade que até hoje estava aqui ouvindo atentamente o pronunciamento da deputada Luzia Ferreira, ao qual me associo como cidadão. De fato, o episódio envolvendo o jogador Tinga foi lamentável, para dizer o mínimo. 2014, a gente tendo que ouvir aquelas manifestações de parte da torcida peruana, mas em 2014 tem trabalho escravo, tem racismo e tem trabalho escravo. Existe tráfico de pessoas para o trabalho escravo de um país para outro. Onde, deputado? Aqui em Minas, no nosso estado, em setores poderosos. Nós temos, obviamente, longe de generalizar, senão cometeria até uma leviandade, e nós sabemos que em todos os segmentos existem aqueles comportamentos inadequados, é assim em todas as instituições, mas nós temos grandes propriedades rurais que se utilizam ainda de trabalho escravo. Nós temos atividades poderosas, como a atividade minerária, que se utilizam do trabalho. Às vezes um trabalho escravo travestido, com má remuneração, com um cárcere quase que induzido, porque a pessoa depois não tem como sair daquele lugar, remontando ao nosso Brasil colonial, ou pouco depois da proclamação, época dos coronéis. Então essa é uma realidade que existe. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, que migram sendo enganados e são submetidos a condições de privação de liberdade, muitas vezes. O que fazer diante dessa realidade? Nós temos que ter políticas públicas. E eu estou resgatando esse decreto hoje do governador, que praticamente oficializa um grupo que já estava em trabalho no Estado. Até destaco aqui o papel da doutora Ariane, que coordena boa parte dessas ações vinculadas à Secretaria de Estado de Defesa Social. Mas nós precisamos ter um programa estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, precisamos dinamizar o núcleo de atendimento a estas pessoas e precisamos também de iniciativas que envolvam a sociedade. O enfrentamento do tráfico de pessoas tem um tripé. Primeiro, a prevenção. Precisamos de campanhas de prevenção, para que as pessoas não sejam ludibriadas, enganadas, iludidas. Segundo, as vítimas precisam ser resgatadas. E às vezes é resgate mesmo, físico, além do resgate da alma de uma pessoa que foi submetida a esta condição. E aí, para ter essa identificação, precisamos da denúncia, do Disque 180, do Disque 100. E para essa investigação andar, precisamos de um serviço integrado de inteligência, envolvendo um conjunto de órgãos públicos, estaduais, federais e até internacionais, para que haja a punição. Me envergonha, por exemplo, a impunidade sobre a chacina de Unai, onde havia uma fiscalização de trabalho degradante. Então tem que ter a punição dos envolvidos.
esse tripé tem contado com o apoio da Assembleia. No ano passado, a Assembleia realizou audiência pública para tratar dessa matéria. O deputado João Leite integra esse comitê estadual. No Plano Plurianual de Ação Governamental, nós recebemos 2 propostas destas entidades que foram acolhidas. Uma delas, realizar campanhas de prevenção massivas neste ano estratégico, onde a COP é realizada, tanto na África do Sul quanto na Alemanha, mas principalmente na África do Sul. Foram milhares de situações do tráfico, deputado Almeida. Então, conseguimos colocar para este ano R$450 mil para esse programa de enfrentamento, queria dar aqui essa notícia, e R$100 mil para um posto de atendimento humanizado ao migrante no aeroporto de Confins. Porque não adianta a gente vir aqui na tribuna, diagnosticar a situação, fazer observações conceituais, e o telespectador pergunta, mas e vocês, estão fazendo o quê? Estamos garantindo recursos, ainda que talvez não totais para o programa, mas para que ele dê o seu passo mais célere este ano. Concedo a parte do deputado Almir Paraca com muito prazer. Inicialmente queria cumprimentar, parabenizar o nobre deputado, André Quintão, pelo trabalho de excelência que vem fazendo aqui nessa casa, que honra, dignifica aí a bancada do Partido dos Trabalhadores, e trazer a sua reflexão, André, que assim, eu fico pensando, nós estamos aí, as eleições se aproximando, o destino do Brasil para ser tratado, e acho que a tensão e o bate-boca, nós precisamos melhorar a qualidade do diálogo e da avaliação para que a gente esteja à altura do que espera o povo brasileiro. E aí até algumas questões de valores, de solidariedade, de fraternidade, de colaboração, de cooperação, que é para a gente distribuir o conjunto da responsabilidade com a sociedade. Os entes públicos, os entes políticos, dividindo com a sociedade a responsabilidade pelas transformações e mudanças que o mundo está a exigir. O Brasil, esse ano, vai ter oportunidade de tratar de dentro de casa, Mas é isso aí, é para te parabenizar, desejar muito boa sorte aí no pleito que se aproxima e que a gente consiga intervir com mais propriedade e com mais capacidade aí no cenário estadual. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Almir Paraca, nosso representante maior, não só do Noroeste mineiro, mas também da cultura mineira, tão valorizada pelo mandato do deputado Almir Paraca. Dizendo, Almir, e ontem eu tive a oportunidade de fazer essa reflexão sobre a questão da violência, determinados assuntos nós não temos o direito de, em nome de bandeiras ideológicas ou de curto prazo eleitorais, tratar de maneira superficial ou dirigida determinados desafios. A questão da violência é uma questão de toda a sociedade. A questão das drogas não é só culpa ou do governo federal ou estadual. O consumidor tem uma parte grande de responsabilidade. Quem adquire a droga alimenta essa indústria. Então, ao se pensar uma política pública como esta, para enfrentar o tráfico de pessoas, nós vamos ter que ter a colaboração da Polícia Federal, da Polícia Internacional, da Polícia dos Estados, mas também da sociedade ao denunciar, dos conselhos tutelares, do Ministério Público do Trabalho, das secretarias. Muitas vezes a migração laboral, a migração para o trabalho, ela é em condições degradantes. Muitas vezes quem vai não tem condição de voltar, é uma família que se perde. Então nós precisamos de ações integradas, republicanas. Se depender de mim, neste ano, quero subir à tribuna dessa casa para tratar de política pública.
A disputa eleitoral nós vamos travar de preferência nos 2 meses, lá para agosto, setembro, com a população nas ruas. Aqui nós temos que ter a responsabilidade de construir política pública. Deixar clichê, demagogia, discurso retórico, personalização da disputa para trás. Então, concordo com Vossa Excelência e fica esse alerta do tema. Muitas vezes passa uma novela que trata do assunto, a população fica ligada, passa 2 meses e esqueceu. Não, esse é um assunto grave que pode se acentuar na Copa e por isso faço esse pronunciamento. Muito obrigado.